O meu irmão, pastor Everaldo, há uns 15 dias atrás, eu falei, pastor Everaldo, você precisa ir lá em Pedro de Toledo, porque em alguns lugares que eu vou às vezes com ele, alguém fala, aquele ali é irmão do pastor Everaldo. Eu falei, senão logo quando você vir aqui, vão falar, esse aqui é irmão do irmão José Luiz. Vou inverter as coisas. Você precisa ir lá em Pedro de Toledo. Falei para ele, irmãos, mais uma vez, muita alegria de estar aqui com os irmãos. Acredito que todo pregador, quando ele sobe no púlpito, ele fala que é motivo de alegria. Mas eu, de coração, é uma grande alegria. Ontem nós tivemos várias experiências, andamos bastante. Teve um momento que eu fiquei pensando em falar para o pastor Marcos, pegar um cajado e levando o cajado ali, porque parecia Moisés. Porque alguns irmãos já estavam reclamando, o pastor falou que era 1 quilômetro, outro 2 quilômetros, né? E eu fiquei pensando, imagina o que Moisés sofreu com aquele povo ali. Pastor, ontem o senhor sofreu, pastor, ontem, viu? Foi tanta reclamação. Desculpa, 1 quilômetro é uma légua. É verdade. E eu fiquei quietinho, irmão, porque eu tenho feito um trabalho ali nos hospitais ali no Guarujá. E tem um hospital chamado Santo Amaro, que da minha casa até o hospital eu gasto 1h30 a pé. E eu lembrei que essa vez que nós fizemos, eu não quis nem falar para os irmãos ontem, eu fui muito mais longe, mano, porque eu fiquei cansado. Bom, mas que gostoso, né? Que gostoso. Eu conversando com o irmão, acho que o irmão Alex, se eu não me engano, ontem à noite, hoje, e falei para ele, quando eu partir para agora, essa é uma das coisas que eu vou sentir saudade, é desse tempo, né? Irmãos, poucas pessoas gostariam de ter o privilégio que nós estamos tendo aqui. Eu conversando com um rapaz que gostava de fazer missões e por um acidente ele se encontra hoje numa cama, numa cadeira de roda, irmão membro ali da igreja de Vila Áurea ali, um diácono, e às vezes conversando com ele como ele tem chorado, entristecido, porque ele não consegue mais fazer. E nós ontem andamos quase 2 horas, ou mais de 2 horas, né? É privilégios para poucos mesmo. Eu confesso que eu estou muito feliz. E o cansaço, irmão, apesar dos meus 53 anos, quase 54 anos, ainda não chegou ainda. Bom, eu gostaria de fazer uma coisa que eu não fiz da outra vez que eu vim aqui. Eu gostaria que os irmãos de Vila Áurea ficassem de pé, para os irmãos que não estiveram hoje aqui, estivessem conhecendo aí, irmão de Landes. Irmão Jota, pode ficar em pé, irmão Jota? Pode, né? Consegue ficar. Aqui está a irmã Odilanes. Do lado dela ali está a jovem Duda. Irmão Odilanes é uma missionária, irmão Odilanes, para quem não conhece. Irmão Odilanes já, eu acho que antes de eu nascer não mesmo, mas acho que eu já jovem, a irmã já fazia missões. A gente andando no caminho, ela vinha falando, olha, eu já trabalhei aqui, já fiz isso, já trabalhei por aqui. A irmã Odilanes tem sido uma bênção ali, né, para que os irmãos gostariam de falar alguma coisa. Eu fiquei mais de 30 anos afastado do Evangelho, né, e uma coisa que me chamava muita atenção, a irmã Odilanes, eu enfrentei uma enfermidade e conheci a irmã Odilanes, ela me visitando ali na minha casa ali. E isso que me chamava a atenção. Eu falei, como que o crente, né? Porque eu não gostava de crente, pastor. Chegou a época que eu não gostava de crente, mas esses crentes são tudo enrolão. Sempre fala a mesma coisa, né? E o que me chamava a atenção é quando a irmã Odilanes, às vezes chovendo à noite, a irmã Odilanes estava ali na minha casa me visitando, né? Isso como me chamava a atenção. Eu pensava assim, tem crente diferente. A irmã Odilanes é uma dessas. Então eu posso falar que ela é uma das pessoas que contribuíram para 30 anos, 30 e poucos anos depois, eu estar de volta nos caminhos, né? Aqui está o jovem Eduardo, ali está o Cido. O pastor tem muito cuidado, fala isso, não deixa o Cido comer muito, não. A gente tem tentado vigiar, mas está difícil, não é, irmão? Lá está a irmã Nalva, aquela ali, touca, né? Sei lá o que é isso aí, preta, né? Do lado ali está o irmão Alex Graça também, não veio da outra vez. J. Freire, que veio da outra vez. E está ali o jovem Maurício,
né? O que não veio, o que veio na outra equipe, pode sentar. A irmã Isabel está mandando um abraço para os irmãos, ela não pôde vir, porque a Marta também e o Logan, filho da Marta, né? A Isabel, até no último dia, eu sei que ela ficou triste por não ter vindo. Ela já estava há base de 20 dias cuidando de um tio da gente que está enfrentando uma enfermidade, operou ali em São Paulo, estava acompanhando ali em São Paulo e retornou na sexta-feira à noite, né? Nós estivemos ali visitando ela ali e ela contando a tristeza dela, que ela não poder ter vindo, mas tudo por uma justa causa. Eu creio que numa próxima vez ela vai estar aqui, sim, com certeza vai estar isso aí, tá? Irmãos, outra coisa que me chamou muita atenção nessa... O pastor me deixou à vontade, falou, irmão, até 2 horas você pode ficar aí falando. Então eu estou aproveitando, porque o pastor Everaldo ele me dá somente 2 minutos, irmãos, se me conhecem isso aí, eu quase não falo, né? Mas eu conversando ali atrás ali com o irmão Alex, cochichando nós dois ali atrás ali, a gente estava falando, o que me impressionou aqui nessa igreja aqui, pastor, é que eles são muito rápidos. Se fosse lá no tempo dos faroeste, lá, pastor, eram os irmãos mais rápidos no gatilho, né? Porque eu ia tentar em alguma coisa, mas já estava já o irmão ali, o Floriano, então. Irmãos, parabéns, né? Parabéns, né? Eu me senti como se tivesse uma faculdade de teologia aqui, pastor, sério. Eu ia pegar, o irmão já tinha lido já, né? A aula que a irmã deu de IBD, bom, faz uma visita de vez em quando pra gente lá na igreja de Vila Olha lá, vocês vão aprender um pouco com a irmã também, tá bom? Era bom que tivesse esse intercâmbio, pastor. Pastor, eu estou querendo isso, mas seria uma troca, né, creio que um dia os irmãos vão lá conhecer a Igreja Batista de Vila Olha. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu não enxerguei essa igreja aqui, eu enxerguei uma igreja aqui na frente, grande. E creio que crianças que estão aqui vão lembrar, aquele velhinho ali, ele já veio aqui na minha igreja há muito tempo atrás, né? Creio que vai acontecer isso aí, logo, creio que vai ter uma igreja em frente, porque eu vejo a igreja de Pedro de Toledo, uma igreja missionária, está sendo semeado, né, pastor? Creio que logo, essa igreja vai estar colhendo frutos, né, de trabalho de missões, né? Eu nem sabia que a aula hoje seria sobre missões, irmão, né? E como eu gosto de missões, comentar sobre missões, eu costumo falar que missões ele tem que estar no coração do crente, né? Se o crente ele não tiver desejo por missões, eu desconfio desse crente, né? O crente que não faz missões, alguma coisa está errado. E eu sempre costumo falar que missões ele começa na nossa casa, né? Eu tenho sido missionário na minha casa, né? Ali no meio ali das minhas filhas ali, no meio dos meus 10 netos. Irmão, talvez não acredite, mas eu tenho 10 netos, né? E eu tenho um neto com 10 anos e ele já começou a se interessar pelas coisas de Deus. Ele já tem feito perguntas para mim, né? E às vezes pergunta até complicada, né? Mas eu olho para ele e falo, eu não quero que você seja um médico. E às vezes quando nós temos um neto, né? Ou senão quando temos um filho, uma criança, a gente fala, esse vai ser médico, né? Esse vai ser doutor. Poucos crentes falam, esse meu filho vai ser missionário, né? Precisamos ter essa visão. E eu falo para ele, você vai ser missionário, né? Quando eu partir, você vai ficar aí no meu lugar. São sementes que têm sido plantadas ali dentro da nossa casa. Missões precisam ser começado dentro da nossa casa, né? No nosso trabalho, na nossa vizinhança ali, na nossa escola, no meio dos nossos, né? Tem um tio enfrentando uma enfermidade. E eu lembro que ano passado, no final do ano passado, eu conversando com ele debateu comigo muito ali, coração duro. E eu fiquei muito feliz porque na sexta-feira à noite eu conversando com ele, na hora de eu ir embora ele falou, fala mais um pouco para mim. Que gostoso. São sementes que são plantadas lá atrás, longe. Às vezes a gente não tem nem esperança, às vezes a gente joga semente, né? Mas colhe, vale a pena, né? Vale a pena semear, né? Vale a pena andar
aqui nos bairros, que eu não consigo mais lembrar o nome, pastor, né? Mas Morro Branco, né? Vale a pena, né? Vale a pena ir ali no Morro Branco, vale a pena todo esse sacrifício de sair lá do Guarujá, Vila Áurea e vir aqui. Isso não é sacrifício não, irmão, não é sacrifício. Quando a gente começa a ver sacrifícios que enfrentaram missionários no passado, como o apóstolo Paulo, como eu estava comentando, eles sim tiveram sacrifício, né? Sacrifício. Ontem nós estávamos almoçando aí, bife, né? E bistec, irmão. Que problema, irmão. Faz um bom tempo que eu não comi um bife. Bistec, então, fazia tempo. Em casa é frango, né? De manhã, à tarde e à noite. Fazia tempo. Que dificuldade é essa, né? Não temos dificuldade, não temos essa dificuldade, né? Eu gostaria de agradecer. Bom, se eu estou com uma camisa aqui bem passadinha, gravata passadinha e calça passadinha, eu devo à irmã, ali a irmã Tereza, né? Que levou minha roupa para casa e passou. Obrigado, irmã, tá? Obrigado mesmo. Eu elogiava ela pelo café, preciso elogiar ela também como passadeira também. Obrigado, irmão, muito obrigado. Irmãos, eu gostaria de nessa manhã estar compartilhando com os irmãos. Fica no livro de Gênesis. Vamos falar alguma coisa sobre Gênesis, ali no início, ali. Gênesis 13. Gênesis 3, 8 e 9. Irmãos, eu creio que nesta época Deus ainda fala conosco ainda. Eu quando cheguei aqui, primeiro uma das coisas que eu perguntei para a irmã Penha, eu perguntei por uma pessoa, e a irmã falou: olha, eu não sei se ele está vindo à igreja, mas assim, né, eu tenho sonhado, irmão, com Júnior, irmão Júnior, que é o esposo da irmã Aninha, né? Eu quando vim para cá, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? Eu tenho sonhado com o irmão Júnior, né? E tenho orado por ele, tenho orado por vocês, né? Deus sabe tudo, e Deus vai trazer de volta, Deus vai resgatar, porque pertence a ele, né? É propriedade dele, tá bom? Nós somos propriedade dele. Gênesis 13, 3 também, tá? 8 e 9. 3, 8 e 9. Quem achou diz amém? Amém. O 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Irmãos, desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo, que Deus ele tem se preocupado com o homem e tem procurado buscar o homem, seja onde ele estiver. E o homem, por sua natureza pecaminosa, no fundo ele sabe que a impureza dele, o pecado dele, ele precisa se esconder de Deus. E é isso que nós vimos nesses últimos dias. Parece que tem se aumentado. Eu me lembro que eu fiquei mais de 30 anos afastado de Deus. Muitas vezes eu queria falar com Deus pela minha necessidade, pelos problemas que eu enfrentava, mas eu não achava digno, eu não achava que eu era capaz de falar com Deus. Tamanho era o meu pecado. E assim também é a condição que o homem vive hoje.